Sejam bem-vindos em mais um episódio do nosso Cast Fit, e hoje com a presença ilustre de Luciano Machado. E já é hoje a gente vai falar sobre carreira, sobre a parte teórica, a prática e com muita ciência. Mas antes, não esqueçam de seguir nossos canais nas redes sociais, Play Hits TV, Rádio Hits FM, Cast Fit e no TikTok, Instagram, e me seguir Luciano Machado. Como é que tá, Luciano? dr.luciano Machado. @Kaique Lins. E o teu, Jorge? @George Wallison. E seja bem-vindo, se apresente a gente. Hoje a gente tá com a presença ilustre aí de George, funcionário público, empresário, mestre em educação física, Rico, sensual, tudo, homem, cantor sertanejo. Zé Neto ou Cristiano? É Zé Neto, né? Zé Neto. Vocês podem ver aí, o homem tá estourado no Brasil todo e quiçá no mundo. E aí, Jorge, seja bem-vindo. Falar um pouco hoje sobre a sua empresa, né? A empresa é uma das pioneiras aqui no nosso estado em relação a cursos voltados à educação física, à nutrição, que está aí galgando espaço nacionalmente. E fala também da sua trajetória, da sua carreira, quem é o George, onde tudo começou, e a gente sabe que vai chegar muito mais do que já chegou até hoje, né? Seja bem-vindo aí, o programa é seu. É um prazer enorme estar com vocês aqui, né? Estar aqui com o Luciano, estar com o Kaique. Luciano que já é companheiro de longas datas, né? Luciano que era aquele cara que desde a graduação já inspirava, né? Então eu pensava, quando eu crescer, eu quero ser igual a Luciano. Então acho que todo mundo quer ser como ele. Não. Mas, assim, né? Hoje, é como você falou, né? Eu estou à frente de um projeto que começou aí no início do ano de 2022, né? Pós-pandemia, onde dentro de uma lacuna que eu observei dentro da faculdade que eu trabalhava na época, de estar trazendo revisão, né, para alunos que tinham saído do EAD, que não sabiam lá de muita coisa. A gente começou a ministrar e por semanas, por meses, eu, juntamente com outro colega, a gente começou a ministrar cursos para essa instituição. Só que a ideia foi tão boa na época que eu comecei a trazer pessoas de outras instituições, aí começou a sair da cidade, vinha pessoas de outras cidades, aí começou a sair do estado, e quando eu vi, né, a gente já estava diante de um público bem grande, né, e aí, diante desse público, a gente teve que repensar, né, como é que era essa estrutura, e eu comecei a pensar, vamos trazer a galera que era referência para a gente e também que pode somar e contribuir para que esse projeto continue crescendo. E acabou, né, ficando com o tamanho que tem hoje. A gente já está aí com várias turmas de pós-graduação no Nordeste e estamos aí em avanço para outros estados e chegamos agora a estados no Sul, né? Chegamos aí em Minas Gerais. O objetivo é que a gente implante também em outros estados lá do Sul, mas é uma vitória, né, para algo que começou dentro de uma instituição, né, como uma revisão de conteúdo e acabou tomando essa proporção todinha. Eu acredito que tenha tomado toda essa proporção pela vontade que eu tenho de mudança na educação física, né? Algo que eu já vinha conversando com o Luciano antes e que me chama muita atenção, né? Por que a área da educação física, o profissional da educação física, também conhecido como profissional de saúde, assim como os demais, tem uma diferenciação tão grande no meio desses profissionais, né? Por que que é tão segregado? Por que que ele mesmo não se autodetermina um profissional de saúde? Porque falta tanta coisa, né? Perfeito. Para que esse profissional ele se coloque bem. Então, foi o que eu pensei na época, em realmente não ser só um projeto pessoal de empreendedorismo, mas mudar, né, localmente a área que eu fazia parte, né? Eu consegui, né, muitas vitórias dentro desse âmbito. Furou a bolha, né? A questão de você furar a bolha. E como eu e o Luciano, a gente sempre conversa muito a relação de... Acaba que hoje o profissional da educação física em si, ele próprio não se autovaloriza para que as outras profissões, os possíveis clientes, as pessoas que vão visualizar a gente como profissional, tragam essa valorização também como determinadas outras áreas da saúde, como nutrição hoje, como medicina. E isso eu acho que é algo que a gente está fazendo esse levante para a gente realmente mudar esse quadro. Perfeito. Assim, até eu estava comentando isso com o Kaique, em relação ao perfil do profissional, né? Hoje. E, na realidade, hoje o profissional ele deturpa um pouco os valores. Né? Então, pronto, se a gente for conversar com alguns profissionais da área, o cara fala assim, pô, R$150 uma academia. O cara fez, pô, tá caro. Aí, uma conta, vai comer uma pizza com a família, R$150, tá barato.
vai falar um curso, R$300, pô, tá caro. Uma camisa de uma marca X, R$300 tá barato. Pagar R$1.000 a um personal tá caro. Agora, pagar um bloco de carnaval R$1.500, mas é open bar, tá barato. Então, a gente tá errando em alguma coisa. Sim. Então, porque tudo que eu falei ali foi numa perspectiva de melhoria da saúde, melhoria da vida, né, da qualidade de vida, melhoria numa perspectiva profissional que vai valorizar a sua profissão, mas aí o pessoal tem uma visão deturpada e, na medida quando a gente ainda tem essa visão, a gente vai sempre ter um olhar enviesado para a nossa área. Então é isso que a gente precisa mudar. Eu acho que é isso que também você vem tentando, né, incutir na cabeça dos jovens, na perspectiva de melhorar a profissão. Mas é uma visão árdua, na verdade é uma luta, né, para mudar isso. Sim. Porque assim como você colocou de forma brilhante, é na área da saúde. E a gente precisa realmente abraçar isso e de forma mais responsável, né? Sim, e isso daí é uma das coisas que me motiva a ter pertencido a diversos campos de educação física, é entender, né? Como um bom criador, a gente tem que criar algo para alguém utilizar. Não é só criar algo porque eu goste, né? Eu tenho que criar algo que vá mudar a vida de alguém, né? Se eu faço um ementa de uma pós-graduação, essa ementa ela tem que conter elementos que ela consiga atingir o seu objetivo. E assim eu fiz, né? Já passei pela academia, né? Já sou servidor de carreira concursado, mas também já fui CLT. Já fui professor de instituição EAD, semipresencial, presencial. Eu já passei basicamente por quase todas as áreas que se imagina na educação física para entender, né? Meu campo de criação ele parte de uma lacuna, né? Eu encontro a lacuna e nessa lacuna eu crio um produto que ele vai atender alguém. É isso também que eu trago quando eu vou ministrar aulas, né? Dentro dessa parte de gestão e marketing. Eu pergunto para as pessoas, né, principalmente para quem já está atuando, qual foi a lacuna que tu encontrou para conseguir, para colocar teu produto. Tem muita gente que nem sabe, nem fez uma análise, ele simplesmente seguiu o efeito manada e disse que entrou na academia porque lá dentro da academia ele ia arrumar clientes. É o que eu mais escuto, porque na faculdade, na pós-graduação, algumas, né, possuem até essa disciplina de gestão e marketing, mas você não aprende isso na faculdade. Sim. E aí você acaba criando um efeito manada dentro desses profissionais que estão na graduação. O pessoal sai, qual é o primeiro campo? Ir embora lá para a academia. A academia pagando 6 conto, 8 conto a hora aula. A academia está errada? Em partes não. É a lei da oferta e da demanda. Eu tenho uma danação de profissional no mercado. A academia, uma pagou 6. E mesmo assim está chegando um profissional, o administrador ele vai trabalhar com a teoria de eficiência e eficácia. Ele vai tentar fazer mais com um valor menor de profissional. Porque vai ter gente que vai aceitar. Mas aceita por quê? Porque falta esse conhecimento. O que eu prego para as pessoas, eu não tenho nada contra o dono de academia. Mas a academia, né, o profissional da educação física, no geral, ele tem que entender que não é por trás de uma marca que ele vai conseguir ter sucesso na área. E sim, a partir do momento que ele entender que ele é o produto. E como um bom produto, ele precisa ter uma boa apresentação nessa prateleira, ele precisa ter um conteúdo dentro dessa embalagem que faça com que ele seja diferente e ele consiga ter essa adesão e essa procura pelo que ele oferece. E ele só vai conseguir fazer isso a partir do momento que ele encontrar uma lacuna dentro do que ele deseja. Olha que interessante, eu estava conversando isso exatamente com o Kaique, né? Encontrei um amigo meu na Federal, né? Edgar, é dono da Treino, né? Aí eu disse assim, e Edgar, tá fazendo o quê aqui? Isso na faculdade, né? Aí ele fez, tô em busca de talentos. Aí eu comecei a rir, né, e tal, eu disse, aí ele fez, não, só tô olhando a questão do perfil do pessoal e tal, e a depender do perfil a gente faz o convite para estagiar lá na academia. Eu achei isso extremamente interessante, né, porque o perfil do estudante da educação física, né, a gente já tem um perfil mais descontraído e tudo mais, mas na perspectiva de você zelar mais pela imagem, eu acho que a gente tem que melhorar e muito isso aí, né? Melhorar a vestimenta, a oratória, a parte de comunicação. Eu acho que os alunos às vezes ficam muito bitolados ao coeficiente de rendimento, quanto o cara tá tirando de nota na faculdade. Bicho, o mercado não vai pedir, praticamente não vai pedir isso. Muitos não perguntam nem qual foi a faculdade que você se formou. Ele quer saber se você é uma pessoa competente, se você tem uma boa comunicação, uma boa oratória.
E eu acho que a gente precisa ver justamente essa... Luciano, mas isso é uma visão preconceituosa porque você está julgando pela capa. Bicho, isso é o natural. As pessoas vão ser julgadas, sim, pela forma que você está se colocando na sociedade. Isso é um ponto extremamente interessante. E Kaique estava falando sobre isso na questão de comunicação, né? E até, às vezes, palestras, né, do pessoal, né? Foi, a gente estava comentando ontem, até comentei com o Jorge aqui nos bastidores, de relação, você coloca um médico, um nutricionista e um personal. E aí vai estar o médico lá, terno, alinhado, o nutricionista também extremamente alinhado, e aí chega o profissional da educação física, o personal, e aí vai estar o cara palestrando de bermuda, regata. Automaticamente isso daí, mesmo de uma forma inconsciente, vai fazer com que gere essa desvalorização, porque todo mundo vai entender que, como o Luciano falou, a nossa primeira impressão, a pessoa vai nos olhar, vai dizer, pô, o médico é importante, tá bem arrumado, tá bem vestido, relógio, nutricionista também. O personal sempre trazendo aquela imagem de ser algo mais jogado. A realidade é essa. De, não, eu trabalho de bermuda, eu trabalho com qualquer tênis, eu trabalho com qualquer roupa. A gente vê na academia personal dando aula de regata, boné, tênis rasgado. E assim, só um ponto que é importante, não é o fato de, eu preciso gastar muito. Não estou falando de utilizar vestimentas de marca caríssimas, não, mas de se vestir bem, sem necessariamente você precisa gastar muito, você pode ter roupas que não são extremamente caras, mas se vestir bem. Então, só de antemão, a nossa fala vai na perspectiva de você se comportar, né, de uma forma muito mais coerente, porque nós somos profissionais de saúde, então o pessoal precisa realmente se comportar em relação a isso. Em relação à formação, Jorge, eu tenho 2 pontos um pouco mais polêmicos para conversar com você. Até porque a gente vai usar a sua ação polivalente, né? Porque você anda na perspectiva tanto da universidade como também na escola. A parte mais polêmica eu vou para a escola, tá? Eu acho que a gente está tendo uma queda da questão da valorização dos profissionais da educação física nas escolas. A gente está reduzindo as aulas da educação física, infelizmente, e isso está tendo repercussões extremamente negativas na saúde do jovem. Mas o que é que você acha em relação ao porquê disso está acontecendo, o que é que a gente poderia fazer para melhorar, para a gente voltar ali a questão da valorização, né? Você que está lá vendo Sim. constantemente, você que tem amigos também da área escolar. Todo o problema vem desde o processo de evolução, né, do que você tem na escola. Antes, né, por volta aí dos anos 80, 90, você tinha uma educação física que trabalhava a questão esportiva. E os valores que eram difundidos através do esporte não eram valores que talvez fossem interessantes para questões políticas da época, né? E aí, no início dos anos 2000, né, houve essa reinclusão, né, que até então, final dos anos 90, tinha se retirado da educação física do currículo obrigatório, e aí por volta de 2003 a BNCC ela vem com a educação física como componente obrigatório. Só que aí é o seguinte, né, você tem uma área onde muitos profissionais se acomodaram. Se no bacharelado a galera já não gosta muito de capacitação, lá na licenciatura os professores eles têm um alto índice de comodismo. E acontece que vira aquele professor que joga a bola e os alunos fazem aula, né? Então é aquele tio que leva a gente para brincar e jogar bola. E na verdade a educação física ela é muito mais do que isso, né? A gente sabe que a educação física vem como um fortíssimo instrumento de difusão de valores. Hoje, numa aula de matemática é muito difícil você atingir uma criança que ela não tenha uma boa aderência escolar. Na aula de educação física ela tem ansiedade durante a semana para participar da aula de educação física. Então é um momento que você tem a atenção dessa criança para que você difunda alguma coisa, né, para que você contribua na vida dela de alguma forma, né? Então através do esporte você pode mudar vidas. Isso é a frase que não é só praxe, realmente você consegue ter a atenção desse pessoal durante esse momento esportivo porque eles gostam. Então, através de uma atividade que se gosta, você consegue fazer muita coisa. E aqui em Pernambuco, né, não sei nos outros estados, mas aqui em Pernambuco, o governo atual, ele adota um tipo de ação que eu acho muito interessante. Né? Nós temos as aulas de educação física e todo profissional da educação física, né, pelo menos nessa gestão, eles estão com uma coisa de treinamento, né? Treinamento no período, no contra-escolar. Ou seja, além das 2 aulas semanais que a criança tem, ela vai ter mais 2 aulas no contraturno escolar, ou seja, ela vai ter 4 aulas de educação física por turno semanal, ou seja,
Isso no ensino regular. É uma quantidade de aulas que é legal, né? Se você comparar aí com outros estados que diminuíram a carga horária, aqui em Pernambuco, pelo menos, o que eu venho percebendo nessa gestão é esse incentivo aos esportes. Perfeito. E assim, né, da parte de licenciatura, a gente vê o quão é importante nos países mais desenvolvidos. Eu tenho amigos que dão aula de jiu-jitsu nos Emirados Árabes. Lá é obrigatório o jiu-jitsu na escola. Tipo, esportes que são obrigatórios, além da educação física. A gente chega nos Estados Unidos, a gente vê o quanto é investido na questão dos esportes também, basquete. Na parte, quando a gente vai para os esportes olímpicos, quem sempre domina? Estados Unidos e China. Pelo fato da base ser muito forte. E, consequentemente, a sociedade também com essa base, com mais esporte, a sociedade também vai ser melhor. Eu acho que, na verdade, não é nem acho, é uma certeza que quando a gente tem um esporte incluso na evolução da sociedade, dali da base até a vida adulta, consequentemente, essa sociedade ela vai ter uma evolução muito grande em relação, não só como pessoal, mas também a parte financeira. Perfeito. Agora, assim, até deixando uma pulga aí para as pessoas que estão ouvindo, né, nos ouvindo, para as pessoas repensarem. Eu fiz uma postagem falando sobre a questão da educação física escolar e assim, eu recebi muitos comentários, recebi muitos directs falando sobre: professor, depois que a aula começou a ter uma predominância teórica, a gente começou a deixar de valorizar um pouco mais. Aí eu estou falando de comentários de professores e comentários de alunos, né, que tem. E aí é um ponto que a gente precisa pensar, né? Porque, Luciano, mas é importante ter uma base teórica. Assim, vou falar de forma pessoal, tá? Eu acho que a gente tem como entregar esses valores na perspectiva prática. Então, quando a pessoa está praticando ali, você intrinsecamente na prática, você está respeitando o adversário, você está respeitando regras, respeitando a autoridade, você está sabendo ganhar, sabendo perder, você vai agir de forma criativa, porque hoje o profissional ele precisa ter uma visão mais criativa. Então tudo aquilo ali está englobado na parte prática. Então, na medida quando você diz que a aula vai ser só teórica, são essas as críticas que eu estou ouvindo. E aí é interessante que essa inquietação do público ele seja ouvido realmente, essa inquietação seja ouvida pelos profissionais e a partir daí repensada. Então, não sei como é que está sendo a abordagem, mas eu mesmo dou aula de natação na Federal. Se o cara falar que eu vou dar aula teórica de natação, pelo amor de Deus, então a gente vai perder muito da essência, né, do processo de adaptação. Então, é algo que a gente precisa repensar. E talvez até essa evolução, enveredando para esse lado, também tenha um percentual aí de culpa dessa desvalorização também da área, né? Então, é um ponto que a gente precisa repensar. Tu também fosse faixa marrom, né? Só faixa marrom, pô. Deixa aí o homem aí, bate pesado. Trocar as porradinhas. E assim, e a relação dos valores mesmo, que eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu tinha 9 anos de idade. Chegou um período do colégio que eu só passava em educação física, né? Porque será, né? Mas assim, é a relação realmente dos valores que são criados com o esporte. É tudo que o Luciano falou. Em respeito, hierarquia, disciplina. Não só de respeitar quem está acima de você ali, mas de respeitar o seu companheiro que está nivelado junto. Isso tudo, consequentemente, quando a gente vem para a vida adulta, que a gente chega numa empresa, que a gente chega na faculdade, no trabalho, a gente traz esses valores que a gente construiu ali com o esporte para a nossa vida, para a sociedade. E aí a gente realmente é aquela relação do esporte salvar vidas, né? Principalmente quando a gente vem de lugares que a gente cresceu com alto índice de violência, com alto índice de realmente ali, de possibilidades da gente ir para um lado que não necessariamente seria legal na vida adulta. E essa geração é uma geração de permissividade, né? Porque eu acho que a gente tem um nível de ausência dos pais alto, né? Até falei isso no reunião de pais e mestres, a gente ia para ouvir, né, sobre o feedback dos filhos. Pô, tinha lá babá, tinha motorista e tal. Então, os pais estão mais ausentes e aí, na medida quando eles estão presentes, eles não querem frustrar o jovem. Então, a partir daí, eles têm uma permissividade excessiva. Então, esse jovem, ele cresce numa bolha
totalmente diferente que ele vai se deparar no mercado, e a partir daí ele realmente vai ter as frustrações. E o esporte não tem isso. O esporte, meu irmão, vai vencer. Foi o que você está comentando, né, a questão da competição. Então, o esporte vai vencer o melhor. Então, ele vai ter uma questão da competitividade que ele precisa se preparar. Acho que essa essência é importante. E que vocês que estão lá na ponta, que vocês consigam mudar aí esse panorama, porque realmente a desvalorização grande. Próxima pergunta? Não, eu vou entrar na universidade ou eu vou... Não, só uma brincadeirinha, né? Falando isso daí de colégio, pô, a mãe ia chegar na reunião. Ai, mãe, seu filho é um menino muito bom. Ele só conversa demais e não quer estudar. Aí hoje manhã fala, toda vez que eu chegava na reunião era assim mesmo, o Kaique só conversa e não quer estudar. Aí hoje a manhã fala, mas hoje ele estuda e conversa ainda que só porra. Conversa muito. Porque essa parte da comunicação ela é extremamente importante. A socialização, né, o networking, e graças ao networking a gente teve contato aí com o homem que ele tá aqui, né? Exatamente. A gente teve que trazer o homem dirigiu os 500 quilômetros pra chegar aqui, pô. Tava no interior, tava em Caruaru não, tava em Ibimirim, um homem rodado. Posso entrar na... Bora, Rocha. E sobre as universidades, a gente tava com alguns blogueiros fitness, né? Pessoal, o blogueiro fitness ele fala muita coisa inclusive que não presta, mas em relação à questão da grade curricular, eu sou hoje da Universidade Federal, né, mas eu participo de aula em inúmeras faculdades privadas, mas o que a gente pode melhorar em relação, você falou sobre a questão do marketing, né? E eu fiz uma avaliação das faculdades, das grades, da grade curricular de inúmeras faculdades, e não tem uma disciplina relacionada à consultoria online. Em relação ao marketing, quando o cara vai avaliar, são disciplinas de 45 horas que você tem que abordar vários pontos. Em relação ao treinamento de força, se você for avaliar, a carga horária é pífia, né? Então, por mais que a gente tenha uma visão de uma formação generalista, obviamente, mas até que ponto a gente tem um déficit em relação ao processo de formação que a gente pode melhorar. E talvez até esse boom de cursos, eles vão justamente para entrar nessa lacuna, né? Sim. Mas essa grade curricular, o que a gente poderia melhorar, o que você acha do panorama e dos profissionais que estão sendo formados hoje com essa grade, hein? Primeiro ponto, o que eu observei é que ela só faz piorar. Porque a questão da eficiência comercial. Tanto é que o MEC, ele suspendeu por mais de um ano, né, a implantação de novos cursos EAD. Porque é barato, é mais fácil. O cidadão, ele vem na faculdade uma vez ou outra. Eu tive alguns casos, lá no início, que me deixaram assim, até chocado. O cara tinha licenciatura e o bacharelado. O cara, na vida dele, nunca tinha visto um adipômetro. E ele não sabia nem pegar no adipômetro. Lá na O2 eu disse, isso aqui é um adipômetro. Ele disse, cara, que massa isso aqui. Ou seja, ele nunca tinha pego no adipômetro, ele não sabia o que era. Ele não sabia o que era um plano de aula. Ou seja, como é que o cara é formado em licenciatura, ele só faz um plano de aula? Então, assim, você vê que o básico, né, o que deveria ele dominar desde o primeiro período, ele não sabe. Né? Então, isso daí vem muito conflitando com a qualidade do que a gente tem. Né? E quando você vai interiorizando a educação física, ela vai ficando pior. Né? Aqui em Recife, a gente tem as federais, tem as faculdades que até um tempo aí eram grandes e competia quem tinha o melhor corpo docente. Sim. Só que no interior é uma faculdade EAD. Tem faculdades que eu vi, sem mentira, é uma porta, é uma garagem, pô. Um polo. Tem só a cadeira do cara chegar lá e fazer a prova online, que ele abre outra aba, vai dar um Ctrl+C, Ctrl+V e por aí se dana. Isso é o que está justificando os níveis tão altos de insatisfação com a área da educação física. Aí o cara às vezes joga a culpa, não, porque eu tenho um conselho e tudo mais, e joga a culpa em todo mundo. Ele joga a culpa no conselho, ele joga a culpa na faculdade, ele joga a culpa em todo mundo, menos a culpa é dele. A culpa na cabeça dele nunca partiu dele, né? E aí quando você vai observar a prescrição dos caras, é absurdo, pô. Né? Esses dias eu tava analisando as prescrições de uma academia, de um cara, nem falo, né, que isso aí é questão ética, e o cara prescreveu 15 exercícios de costa, pô, pra uma menina, porque ele disse que ia corrigir a postura dela. Aí você fica imaginando, né, uma desgraceira dessa. Ele estudou numa faculdade que era relativamente boa,
Imagina nessas demais aí da vida. Por isso que nós tivemos uma coisa que eu costumo dizer que a educação física ela está ainda, né, num conflito de identidade. Tanto é que surgiu agora até essa CBMF aí que o pessoal tava tentando engajar, que não pegou, né, que era formar o profissional brecha da lei. E o profissional da educação física preocupado com um cara desse. Um querendo formar o profissional brecha da lei e outro que desvalorizava a área, ele acordou e disse, oxi, o bicho está querendo entrar na minha área. Se a educação física fosse uma área ruim, você pode ter certeza que o cara não tinha passado 3 anos infernizando lá no Senado para aprovar essa Lei Geral do Esporte para que ele criasse esse profissional, essa federação para criar o profissional brecha da lei. Porque é uma área boa, é uma área que ela traz uma rentabilidade alta. O problema é que os profissionais... Desculpa te incomodar aí, mas só para familiarizar o público aí, fora da... Como é que é? O profissional brecha de lei. Brecha de lei, o que seria? Porque a Lei Geral do Esporte, ela traz que as federações, com representação de atletas nacionais e internacionais, possam formar treinadores desportivos para suas atividades. Sim. Primeiro, que fique bem claro que musculação não é desporto. Já é o primeiro ponto, né? E outro ponto é que tinha-se um advogado na época, né, que ele estava tentando aprovar essa lei para trazer isso para a educação física, né, e conseguiu uma brecha para colocar esse curso. Na cabeça deles ia dar muito certo isso, né? E tá, agora a gente vai colocar 18 meses e vai ser o profissional que vai tomar conta da educação física. Mas só que tinha os outros detalhes que ele não sabia. Primeiro que a federação que ele criou não tinha nenhum atleta federado. Ela nasceu exclusivamente de má fé para criar o curso, para burlar o MEC, burlar o Conselho Regional de Educação Física e formar alguém com menos qualidade ainda. Isso conflita com os valores do governo. Fato. Porque o governo ele vetou os cursos EAD para que a gente tivesse mais qualidade, né? E viesse agora a carga horária dos EADs, agora não vai existir nada 100% EAD, na área de saúde principalmente, eles vão ser semi. Vão ter atividades práticas, atividades de estágio, um monte de coisa. Como é que você forma um cara em 18 meses só EAD? Isso não rola. Não rola, de jeito nenhum. E isso acabou dando errado para eles. Tanto é que toda vez que aparece a polícia vai lá, exerce legal da profissão. Sempre vai acontecer isso, porque não rola. Foi criado com o único intuito de burlar. E isso o STF entendeu. Isso as autoridades entenderam. E por isso não pegou. Mas aí você começa a analisar. Não pegou esse. Tá. Mas o que é que está acontecendo com a educação física? Né, com os profissionais? Esse conflito, essa crise de identidade, né? Até onde ele pode ir? O que é que ele pode fazer? Por que é que está todo mundo saindo para a área fitness e musculação, enquanto todo o resto está ficando descoberto? Porque você tem na área fitness e de estética, você pesquisa, você vai encontrar 200 mil personagens. Porque quando você procura um profissional na área de treinamento para um determinado tipo de modalidade esportiva, você nunca encontra. O negócio é que também esse movimento de manada está fazendo com que as pessoas só enxerguem o que o outro colega já faz e não está incentivando a ele procurar um lugar que seja talvez até confortável e sem concorrência na área da educação física. Só para vocês terem ideia, eu tiro o exemplo de um aluno que eu tinha, acho que no último período, uns 2 anos atrás, todo mundo corria para academia. R$5, R$6, e a turma naquela reclamação todinha. Esse cara teve uma sacada, ele foi lá na casa do hotel, ele disse, educação física, movimento, beleza. Esse cara começou a fazer estágio com motricidade. Com poucos meses depois, a aula dele já era R$50. E ele começou a dar personal sobre isso, ele vive com isso. Você vê a visão que ele teve diferente, né? Buscar essa lacuna que ele achou que seria interessante e foi, que não era área fitness. Ele achou um problema, ele entendeu como ia resolver esse problema e, consequentemente, o fator dele resolver o problema trouxe a ele retorno financeiro. E é isso, né? Quando a gente fala, entrando no ponto que o Luciano falou em relação às cadeiras de marketing, de vendas, do profissional que se forma hoje ou está se formando e quando ele sai ele fica perdido, é exatamente isso de uma direção.
Porque pelo fato desse boom do fitness é uma parte extraordinária, né? A gente sabe, mas é uma relação que muita gente entende, não, vou colocar lá na minha bio do Instagram, consultoria online, vou viver de consultoria, vou vender, e a gente sabe que é totalmente diferente. Tem muita gente que diz que ganha muito, né, também, né? E ele acaba criando uma imagem, né, que é bem diferente da realidade, né? Certo. Acha que é fácil, até a própria consultoria também, né? O pessoal só vê o lado bom, né? Ganhar muito dinheiro e tal, ter Mercedes, né? E viver bem. Mas também tem um outro lado também da cobrança, de você destinar muito do seu tempo, né? A gente foi palestrar lá em Garanhuns e, pô, passou a madrugada lá, velho, prescrevendo o treino e tal, e assim, o pessoal só vê o lado bom, né? Só vê a vitrine, né? A realidade é essa. Mas na verdade é porque tem muita gente vendendo o seguinte, né? Vou lhe ensinar, em um mês você vai ter não sei quantos mil de faturamento e libere, você vai ter uma vida excelente. Isso é o que você vê, né? Sim. Aí às vezes eu fico me perguntando, beleza, o cara é bom de venda e ele vai ensinar aquele cara a criar um rótulo e colocar o produto na prateleira. Tranquilo, mas às vezes o cara não tem formação e não tem produto para colocar ali dentro daquela embalagem. Eu fico me perguntando, quando o cara comprar uma vez, ele vai comprar de novo? Será que esse cara se mantém no mercado com o que ele está ofertando? Porque a velocidade que se consegue ter relações positivas, né, você também pode se queimar até numa velocidade mais rápida, por não oferecer aquilo que você promete. Então, isso acaba frustrando muita gente. Né? Você vê que esses coaches, tem muito coach prometendo absurdos para o profissional. Não, o cara tá lá, saindo agora do estágio, livro 1, livro 2, e você vai aprender uma técnica da NASA, e você vai trabalhar pouco e você vai ter um faturamento de 20 mil reais. Eu já vi, eu tô cansado de ver isso. Uma coisa é certa, eu ensino para os meus alunos que eles vão se posicionar bem. Eles podem até ganhar bem, a depender do nível deles, uma coisa que eu não posso prometer que eles vão trabalhar pouco. Até porque eu sou exemplo disso, né? Eu acho que eu fico brincando que quando a sorte bate na porta da gente, a gente vai estar trabalhando, porque a realidade é que a gente trabalha muito mais de que realmente tem a gente um personal que vive do personal presencial, ele trabalha ali de segunda a sábado até meio-dia, terminou ali e acabou-se. Ele não quer saber mais de aluno, ele não quer saber mais nada. A gente que trabalha com consultoria, que dá curso, que dá aula, a gente trabalha domingo a domingo, pô. E é engraçado, né? Porque, pronto, tem o coach, né? O coach, ele vai lá, ministra um curso para formar novos coaches, né? E esses novos coaches, e às vezes não necessariamente você precisa ter um produto para isso. Então, o coach forma novos coaches, esses coaches, novos coaches, esses coaches, novos coaches e tal. Eu pensando, pô, isso aí é o TEDx Free a pirâmide, o TEDx Free dos dias atuais e tal. Mas esse fato de não ter um produto, de não ter uma aderência, eu acho que é um ponto principal. Porque quando você vai avaliar a questão de um bom atendimento com qualidade, isso tem a relação entre expectativa e realidade. Quando o cliente ele tem uma expectativa alta, mas a realidade não é a que ele esperava, normalmente ele fica insatisfeito. Quando a expectativa ela é igual à realidade, fica satisfeito. E quando a expectativa ela é menor do que a realidade, a tendência é que ele fique encantado. Eu acho que o grande problema do profissional, eu estou falando de forma geral, né? Educação física, nutrição, quando vai até vender emagrecimento, hipertrofia, é você tentar vender algo que você não necessariamente vai entregar. Então, a partir daí, você tem o ponto de frustração. Toda frustração, na realidade, a frustração é um gap entre expectativa e realidade, né? Quando você está esperando algo e a partir daí você não tem. Então, eu acho que o pessoal peca na questão do marketing. Às vezes tem até um bom marketing, tem uma boa aderência, né? Uma boa adesão, mas não tem uma boa aderência. E a aderência está relacionada à qualidade. É justamente isso que você falou. Acho que a gente precisa rever a forma que está vendendo e a gente precisa ver a qualidade do que a gente está entregando. E eu acho muito importante, e até um ponto que o Jorge falou, que é a relação de... Também tem um viés negativo, que é a relação que muita gente acha que hoje também é só vender e quando chega na parte técnica tá defasado, que foi a relação que falou do profissional formado não saber o que é um adipômetro. Sim. E aí entra num contexto que a gente vê hoje no salão de musculação, principalmente, tem 20 personagens no salão, com cada um com seu aluno ali,
E a grande maioria daqueles alunos nunca fez nenhum tipo de avaliação. O cara fez uma aula experimental, não, vamos fazer aula experimental, meu valor é tanto, acabou-se. E aí o aluno também gera essa desvalorização, porque ele entende que com todo o personal que ele vai buscar, que ele vai trabalhar, vai ser a mesma forma de atendimento. E aí entra no contexto também da venda, do produto que se entrega, da qualidade do produto que vai se entregar. Esse despreparo eu acho que é completo, né? E na medida quando ele tem esse despreparo, a gente tem uma clientela também que não é muito exigente. Eu recebi ontem um vídeo de um fisiculturista, bem conhecido e tal, ele falando, metendo pau na ciência. Ele falando sobre pesquisador. Ele disse que esses pesquisadores, esses artigos que saem aí, são pessoas que querem vender algo. Assim, totalmente, isso demonstra uma falta de conhecimento em relação ao mecanismo, né, a pesquisa de forma geral, que eu fiquei realmente boquiaberto. Né? Como é que o cara abre a boca para falar isso? Então, esse cara não tem um entendimento do que é pesquisa. Então, a abordagem, normalmente, que, por ser um profissional da área de saúde, a abordagem deveria também ter a base científica. Tá? E eu não vou fechar os olhos da importância da questão do fisiculturismo para a musculação. Eu sei que muito do que a gente vê hoje, ele vem da prática e depois a gente vai para a ciência, né, para a pesquisa e tal. E a pesquisa às vezes refuta realmente do que está sendo demonstrado e às vezes corrige. Ou ratifica ou retifica. Mas a ciência ela tem um papel importante, porque normalmente o pessoal direciona apenas para o fisiculturismo, mas muitos dos alunos, eles não querem, não almejam isso. Então, ou a gente tem uma visão na área da saúde, certo? Que é a grande maioria, ou senão, realmente, a gente vai estar dando tiro no pé e machucando e matando muita gente. É o que a gente está vendo hoje, né? Infelizmente. Não, e assim, e uma coisa que é muito importante, e vale ressaltar, que como esse meio fitness está muito alta, muita gente entende, porque você é atleta de fisiculturismo, porque faz uso de ergogênico, e aí o cara se autodenomina treinador. Sim. Só que você só tem a teoria. A teoria não, você só tem a prática. Você só tem a prática. Aquilo ali você viu com você porque você tinha alguém ali por trás que foi seu treinador. Não é porque foi aplicado em você que você vai replicar aquilo ali numa pessoa normal que isso vai dar resultado. E entra no ponto que falou. E aumentar e colocar o risco da saúde pública nesse meio, porque isso é o que está acontecendo. E aqui a gente não está falando mal de fisiculturista, a gente não está falando mal do esporte em si, mas a gente entende que hoje também isso daí tem que trazer mais uma atenção da saúde pública, porque realmente é algo que está um movimento, e esse movimento faz com que muita gente se autodenomine treinador porque tem um shape estético, mas porque usa ergogênicos, porque faz dieta e treina acompanhado por alguém e se entende no direito de replicar aquilo para outras pessoas. Só que a gente sabe que se você também não tem a parte teórica, se você não entende da ciência, se você não tem a formação, você não pode exercer a profissão. Assim, uma coisa que eu acho interessante é quando esses pseudo-treinadores, coaches, vêm criticar o profissional da educação física. O profissional da educação física, ele aprendeu sobre esportes individuais, esportes coletivos, principalmente o bacharel, ele pega muita cadeira da área de saúde. Então, se eu levo um atleta que está vindo, se eu pego um aluno que ele está treinando e eu percebo que ele está com uma sudorese em excesso, que ele está tendo algum problema de falta de energia, peguei o acompanhamento nutricional desse cara, vi que tinha alguma deficiência, logo eu vou identificar, por exemplo, que esse cara pode estar com anemia. E isso está causando aqueles problemas. Da mesma forma que quando você pega diversos outros casos durante o treinamento, você vai identificar que algum daqueles sinais pode remeter a uma morte, por exemplo, pode remeter a alguma condição patológica de saúde. E isso a gente sabe identificar perfeitamente. O cara acha que o treinamento é suplemento, bomba e 4 de 15 e 3 de 12. Isso é o que tem na cabeça do marombeiro. Isso eu vejo muito nas academias que eu ando, né? Eu não sou de estar dando pitaco no treino de ninguém, eu não sou de estar denunciando ninguém, né? Apesar de ser delegado do CREF, eu entendo que isso é um processo, uma construção coletiva dos profissionais para que a gente possa dar cabo e um denuncia, outro colabora mostrando um serviço melhor, mas
o que se desenha hoje nas academias com esse pessoal que compete, tem um shape, eles fazem o seguinte, o pessoal tem um treino que foi prescrito para ele por um treinador, né, que é profissional de educação física, e ele dá um Ctrl+C, Ctrl+V nesse treinamento para todo mundo que ele achar que tem que se fazer. Todo mundo que entra na consultoria dele, basicamente as pessoas vão ter o mesmo treino. Sabe o que eu acho mais bizarro? É que eles também prescrevem alimentação, ou seja, não é só profissional da educação física, porque em 4 anos eu ainda acho deficitário o que a gente aprende, né, todo o conjunto de conhecimentos. Imagina o cara dar cabo de 9, né, que é mais 5 de nutrição, e na cabeça dele, sim, em 2 anos de maromba, ele aprendeu tudo para ele, né, porque individualidade biológica não existe. Aí quando se fala nesses pseudos treinadores, eu pergunto, um cara que tem qualquer patologia, porque hoje o que você menos vai receber na academia são indivíduos que são normais. Ou o cara vai ter distúrbio com problemas cognitivos no geral, né? Ele vai ter algum problema de saúde, porque geralmente quem procura academia, fora o pessoal da estética, né, que são os mais jovens, os demais vão procurar por condições realmente de saúde. Beleza, você seria idiota em dizer que todo mundo não quer dar uma melhorada de shape, mas esse pessoal tem um viés também de ter essa melhora de saúde, né? E aí, como é que vai ficar isso? Você começa a pensar, é uma questão de saúde pública, e se não for feito alguma coisa, né, foi como o MEC começou a fazer, mas se não for aumentada a fiscalização para combater esse tipo de coisa, essas mortes que acontecem nas academias, elas vão ser cada dia maiores. E o que acontece também é o seguinte, o cara teve um problema durante a execução do exercício, ele foi para o hospital, ele morreu onde? No hospital. E ele não morreu na academia. Alguns casos acontecem na academia, mas o cara sai da academia e ele passa mal e vai para o hospital. Infarto, AVC, vários outros problemas, fora problemas articulares que ele acaba fazendo por exercício errado. Isso é a coisa mais comum, né? Excesso de treinamentos, você vê essa galera treinando, né? Tem um outro que eu conheço, que os caras fadigam qualquer coisa que passar perto deles. Treinamento até fadiga, treinamento até falha. Eles passam 1h30, 2 horas, falha concêntrica, excêntrica, isométrica. O cara sai escorado pelas paredes. Na cabeça dele, aquilo é o melhor treinamento do mundo. E a gente já sabe que isso não vai funcionar para todo mundo, né? Isso daí vai lesionar, isso vai machucar. E essa visão que o profissional da educação física precisa mostrar para a sociedade, né? Mas quando você vê profissionais falando da sua própria área, essas mesmas pessoas que criticam ela não tem segurança para falar do próprio produto que trabalha. Saiu um artigo muito interessante, 2025 agora, foi no European Heart Journal, que ele fez um acompanhamento ali de fisiculturistas, ou bodybuilders internacionais. Eles fizeram acompanhamento por 8 anos, em 20.286 atletas. Eles tiveram avaliação se fez pelo menos uma competição, tá? Ou mais, eles já entrariam nesse acompanhamento. E eles fizeram acompanhamento durante 8 anos, só avaliando se a pessoa morreu ou não. E aí, desse grupo, tiveram 121 mortes. Sabe qual foi a média das pessoas que morreram? 45 anos. Ou seja, extremamente novo. E o que é estranho, né, interessante, é que quanto maior o nível de profissionalismo, maior o risco. Então, o profissional, em comparação ao amador, tinha 5 vezes mais chances de ter esse mal súbito. E esse mal súbito estava relacionado a cardiomegalia, né, hipertrofia do ventrículo esquerdo, AVC, as causas de morte, né, até a questão do suicídio. E quanto mais próximo das competições, maior o risco também, em relação a esse alto nível de ansiedade, entre outros pontos. Então, hoje, se a gente for avaliar, essas pessoas têm um risco iminente, tá um risco alto, tá? Muitos não querem ver. E quando a gente vai avaliar o artigo, eles avaliaram pessoas que estão competindo. Imagina a quantidade de pessoas que estão tomando também, fazendo uso do anabolizante e que não necessariamente estão competindo e estão tendo mal súbito. A gente está pegando, muita gente na academia, né? A gente está avaliando que está tendo esse mal súbito e isso está tendo uma repercussão até negativa para a própria área, né? Então a gente precisa realmente avaliar. E o que normalmente eu falo para os meus alunos
é que a gente não tem uma dosagem de esteroides segura. A gente tem dosagens estudadas. Os médicos aí vão avaliar e vão falar, mas tem a dosagem segura e tudo mais. Por que eu falo isso? Essa é uma inquietação minha. É porque a gente não tem como realmente ratificar que a pessoa ela vai ter os benefícios da utilização do anabolizante, mas não vai ter os efeitos colaterais. Tem pessoas que têm uma alta responsividade relacionada aos efeitos colaterais e não aos seus benefícios. Então não tem como ratificar que você não vai ter nada se você tomar. E muitos médicos ou muitos profissionais da área de saúde tentam esconder isso da população. Então a gente está tendo um boom hoje de pessoas tendo mal súbito pelo uso indiscriminado, né? E alguns até sendo passados por esses profissionais ou pseudos profissionais da área. Então esse é um grande problema que a gente está pegando, está avaliando aí, que a gente precisa realmente rever o que é que a gente está errando aí com essas pessoas, né? Não, e assim, é muito do fator também social, né? Entra no contexto que hoje, como tá esse mercado muito quente, a gente pega até mesmo prescrições de nutrólogos para pacientes diferentes, parecendo com aquele treino genérico, que é aquele copiado e colado, só que aí entra no contexto. Da mesma prescrição dos de anabolizantes para pessoas extremamente diferentes. Sim. E aí, como no treino o corpo vai responder de uma forma diferente para duas pessoas, o mesmo treino, o uso também vai ser totalmente diferente. E aí uma pessoa pode se dar muito bem e a outra pessoa pode se dar muito mal. E quando a gente fala no contexto de emagrecimento, hipertrofia, a gente vê hoje até mesmo o fator do uso das canetinhas, né? Que é importante também a gente falar. Perfeito. Que como tá livre acesso também, hoje qualquer pessoa chega na farmácia, compra uma caneta de Ozempic, faz a auto-aplicação. Não, eu vou tomar tanto porque eu vi no TikTok, eu vi que o médico disse que para emagrecer tantos quilos, eu vou tomar. E aí, eu tô trazendo uma comparação que tu faz muito na tua palestra, em relação a esses emagrecedores. Você quer escolher um carro, você escolhe ali uma BMW, mas tu vai conseguir manter a mesma coisa, essas canetas. A pessoa, não, vou perder 10 quilos em um mês, por conta do uso da caneta, que é inibidora de apetite. E aí depois, que a gente já vê os estudos que mostram que você tem um reganho ainda maior quando você para, além de compulsões, né? Compulsões alimentares, o fator psicológico que influencia tudo, principalmente quando a pessoa faz o uso indiscriminado aí em relação a não ter acompanhamento nenhum. Eu estava conversando até com um amigo meu, médico, não vou falar nomes, né, mas enfim, ele está pegando muitos efeitos colaterais dessas canetas, e estou falando diversas, né, porque são análogos de GLP-1, né. O Mounjaro, ele vem não só em relação ao GLP-1, mas o GIP também, mas ambos eles vão agir nessa questão da saciedade. Se a gente for avaliar, muita gente vai para a canetinha sem ter um consumo adequado de proteína, que também teria uma liberação de GLP-1 e estaria relacionado à saciedade. Então o pessoal vai pelo mais fácil. E só deixando claro, até para os próprios ouvintes, quando a gente vai avaliar qualquer medicamento, o medicamento a gente vai avaliar risco e benefício. A mesma coisa do exercício, risco e benefício. Então, ele foi criado na perspectiva do diabético, ele teve um efeito colateral que foi emagrecimento, só que aí o pessoal, que massa, efeito colateral bom. Então o pessoal começou a utilizar. Então, a gente vai avaliar para uma pessoa que já tem uma referida doença, a gente vai avaliar risco e benefício. Então, por mais que a gente tenha um risco aqui, só que na medida quando ela tem a doença, ela vai ter um benefício maior, tá? Só qual é o grande problema? Hoje, as pessoas estão indo para a canetinha para tirar uma gordurinha localizada, pô. Então, quando vai avaliar esse balancear do risco e benefício, para essa pessoa, talvez o risco não vale a pena. Então, a gente está pegando, não vale a pena. A gente está pegando pessoas hoje, e seria até interessante disseminar para que as pessoas começassem a espalhar mesmo quais são os efeitos colaterais que eles estão tendo. Porque são vários. Agora ninguém está querendo divulgar, até porque o pessoal está ganhando muito dinheiro aí com essas vendas, né? Fora o pessoal que está pirateando aí, entre outros pontos. Vendendo que nem se vendesse feira, né? É uma bronca. E hoje, Jorge, hoje eu estou falando de pesquisa no mestrado, hoje tu segue qual linha?
Treinamento feminino. Boa, isso é bom pra gente... Excelente. Excelente, até porque o boom, né, das meninas nas academias estão indo, e hoje o pessoal tá indo para hipertrofia de um canto específico, hipertrofia heterogênea, né? Eu quero melhorar a gota do glúteo. Especialista em glúteo. Só que aí, quando a gente... Ele não falou agora... O estudo dele. A gente falando agora de gota, né? Pô, quem entende um pouco mais, entende que a gota... Logicamente, você tem que ter o glúteo mais desenvolvido, tem a questão, mas a gota ela aparece quando as atletas fazem a pose e está de salto. Porque dá aquela... tem a adaptação biomecânica que faz com que a musculatura fique um pouco mais alongada. Sim. E faz com que apareça a gota. E todo mundo, eita, tá saindo a gota. Não vai sair, porque tem todo o contexto. Logicamente, a gente sabe que hoje... eu digo às minhas alunas que a pessoa que tem um glúteo esteticamente falando bonito, treinado, isso daí traz para você mostrar que você também é uma pessoa que tem uma saúde boa. Sim, porque perfeito. o complexo do glúteo, a gente entende que ele gera uma estabilidade muito grande, vai ter ali a relação de saúde da região inferior e também da conexão com a região superior do nosso corpo. E muita gente hoje só traz para esse lado estético. Perfeito. O glúteo ele é funcional, né? Na verdade, ele vai dar estabilidade. Tem muita gente que tem desconforto em outras articulações, né? O cara vai desconforto no joelho, às vezes um glúteo enfraquecido, ele faz com que você tenha essas projeções, algo dinâmico e tudo mais. Paulinho mesmo é um cara da musculação, né? Tem um glúteo forte, Paulinho. Avantajado. A sua gota é muito avantajada. E o de Miguel? E aí, Miguel? Bem demais, pô. Quem não conhece Paulinho, depois joga o Insta de Paulinho para avaliar a gota do glúteo dele, certo? Mas e aí, a pesquisa lá, como é que tá, Jorge? Quando é que acaba o seu mestrado em relação à pesquisa específica que você está desenvolvendo? O dado coletado já, né? O ano passado eu trabalhei o ano inteiro nisso aí. Treinei o pessoal, né, no início do ano, fiz estudo piloto. Segundo semestre, rodei o estudo principal, 60 mulheres destreinadas, lá da própria universidade, e aí eu coloquei um período de adaptação de 4 semanas e treinei elevação pélvica e agachamento profundo nelas durante 3 meses. Interessante. Né? Período de adaptação, mais 3 meses. E aí... o que eu posso dizer? Eu não posso adiantar muita coisa. Não adianta não dá o spoiler. Mas o pessoal vai ter uma surpresa, né? Querendo ou não, um resultado inédito. O que eu posso adiantar é que a elevação pélvica, né? Ela promoveu pelo menos um aumento de força absurdo. Né? Tinha meninas que pegavam aí 20 quilos de cada lado. Depois de 3 meses, estão fazendo com 190 quilos mais a barra. Aí é a questão de hipertrofia que o pessoal vai ficar aí na expectativa de saber quem foi que hipertrofiou mais. E detalhe, viu? Teve um estudo anterior que trabalhou com ressonância, que foi o estudo Plotting. Só que aí ele tinha um público masculino e feminino. Sim. Homens e mulheres respondem a hipertrofia de forma diferente. Sim. Tá? E tem um detalhe também que era sobre ser destreinado ou nunca treinado. O meu nunca treinado. Nunca treinou. Destreinado, ele tem acaba tendo uma evolução mais rápida. E eu tive detalhe, né, de mapear todos esses vieses para que eu não tivesse. Perfeito. Aí acaba sendo um estudo bem massa que vai sair. E entra num ponto, né, isso daí, mesmo já passando esse período todo, tem muito agachamento e elevação pélvica. A gente entende que, biomecanicamente falando, são exercícios que são diferentes. Tipo, a elevação pélvica, a gente vai ter a maior sobrecarga na extensão completa do quadril, que no agachamento a gente já não tem. No agachamento a gente tem ali, realmente, quando você consegue agachar profundo, sim, na maior flexão de quadril. Só que tem alguns estudos que mostram, em relação, principalmente à potência, o quanto a elevação pélvica vai ser importante também, por conta desse trabalho que é feito nessa relação do quadril. Eu trago hoje que não existe exercício insubstituível e não existe exercício que é obrigatório. Existe realmente o melhor exercício que vai se adequar à necessidade de cada aluno específico. Tem gente que vai sentir um desconforto fazendo elevação pélvica, e tem gente que, por conta até fatores estruturais, não vai conseguir ter um agachamento profundo de uma maneira que tenha ali aquele trabalho do glúteo que a gente busca.
A gente tá engatinhando também alguns pontos relacionados a essa hipertrofia heterogênea. A gente já tá vendo a questão do sumô, né? Até numa perspectiva biomecânica, quando você faz o sumô, o tendão mais distal, a tendência é você projetar. Então, na medida quando você projeta, o glúteo ele tem várias ramificações, né? Várias direções em relação às fibras. Então, essas partes mais inferiores, a tendência é que você tenha hipertrofia maior. Só que aí, para você avaliar essa hipertrofia heterogênea, é mais complexa. Sim. Até, eu estou falando pela federal, né? Para a gente ter acesso a isso, tá mais complicado. Sim. A gente está engatinhando em relação a essa diferença. Em relação à força, beleza, dá pra gente avaliar bem, mas em relação à hipertrofia heterogênea, o que muitos falam, às vezes, é da prática e nem sempre ainda tem um artigo que dê esse embasamento. Muito legal. Espero... Tá pra sair quando esse paper aí pra gente ter acesso? Esse semestre ele sai. Na verdade, a área de musculação no geral... Na área de musculação no geral... Você tem muita comparação de exercício e você tem a eletromiografia como um parâmetro, né? E sim, até hoje, né, tudo que se tem é que eletromiografia e hipertrofia não há correlação, né? Você não tem nada que correlaciona as duas coisas. E aí, o que realmente a lacuna gigantesca é comparar exercícios e ter o resultado de hipertrofia. Lá na Federal, a gente não tinha a ressonância, né, pelo menos acessível no nosso departamento, mas temos a ultrassonografia. Então, comparar, né, o volume do ventre muscular, para a gente é tranquilo. Inclusive, tem outros estudos, né, os meninos que trabalharam no meu, que estão trabalhando com hipertrofia, com pré-exaustão, um monte de coisa, né? Ou seja, aquele meu trabalho inicial rendeu aí vários frutos, né, e outras linhas. Mas aí trabalhar, né, mesmo com essa limitação, dá para fazer muita coisa. Esse até é um ponto legal aí que o Gel está trazendo, para deixar claro aí para o público, né? A questão dessa relação entre eletromiografia e hipertrofia, né? Que você vai pegar as meta-análises, os estudos que eles avaliaram, os dois já não necessariamente tem essa relação direta. Né? Tem estudos que mostram uma maior ativação de um músculo, mas não necessariamente a maior hipertrofia. Né? E a partir dessa visão equivocada, algumas pessoas dizem que tal exercício é para tal grupo por ter uma maior ativação, mas não necessariamente hipertrofia. Então é importante deixar claro para as pessoas, e essas outras ferramentas sendo usadas é melhor. Agora pronto, ultrassom, a gente vai ter um viés assim, do erro interavaliador e intraavaliador, né? Até do próprio intra, onde você avaliando e comparando com a sua própria avaliação, dá diferença, questão da variação de onde você coloca ou a forma que você coloca. Então a gente tem ferramentas que é interessante também que o público ele comece a ter posse disso para ter uma maior criticidade da leitura, porque hoje em dia a gente está vendo um monte de gente falando um monte de baboseira aí no Instagram, sem nem ler o artigo, e a partir daí viu o abstract e está tendo isso como verdade absoluta. Então a gente que está na luta aí com a pesquisa, você que está diretamente aí com a especificidade do glúteo, né, eu trabalho treinamento feminino, é importante que isso deixe claro, até o pessoal ficar mais crítico, né? A gente tá pegando muita gente falando água. E uma parte muito importante é o fator também de também estar tendo essa furada de bolha. Hoje é um cara que ele vive a teoria, a ciência, mas ele também vive a prática. Sim. E isso daí também traz com que, na hora da pesquisa, se torne mais fácil de pensar em aplicabilidades na hora de pesquisar, né? Porque entra no contexto que, você viu essa correlação, essa falta na ciência, e você está trazendo essa falta que você viu na prática para a ciência, fazendo com que até em relação dos estudos sejam feitos realmente de uma forma muito mais direta e específica, como você falou. Eu tive o trabalho de pegar pessoas que não eram destreinadas, pessoas que nunca treinaram, e de realizar realmente o teste ali da parte mais fidedigna possível. Essa sua inquietação, até estava falando sobre isso, Kaique. A gente estava perdendo alunos de mestrado e doutorado, certo? Por não... professor, ele jogando abertamente, ele falou, professor, eu não tenho mais interesse em dar continuidade ao doutorado. Eu disse, mas por que não? Questão financeira, não, isso aí a gente organiza e tal, mas no final, qual é o real motivo? Ele fez, professor, o que o pessoal está pagando em determinadas faculdades, eu prefiro ser personal.
Então, hoje a gente tem uma desvalorização do professor alta, tá? Então, o pessoal está desistindo dessa área acadêmica, está indo para a ponta. E aí recai o que você falou. Tem muita gente que tem uma vivência prática interessante, que a gente poderia trazer as inquietações para a pesquisa, mas não tem interesse, pô, devido a essa desvalorização do professor. Então, é um ponto também que a gente poderia, sim, obviamente, ter uma abordagem da pesquisa muito mais direta, né, dentro das inquietações do mercado, mas o pessoal não está querendo, não está. E eu acho que até as próprias faculdades hoje, como tem esse boom, o que acontece? Hoje a faculdade, ela não quer, ela tá pouco se preocupando com grupos de estudos, principalmente as particulares, Sim. com que realmente o aluno ele vai aprender ali. Ela quer que o cara pague, o cara quer receber o diploma e acabou, assim. Acaba que são duas pontas que não têm um interesse comum em relação a essa parte da ciência. Por isso que a gente vê realmente também, chegou um ponto que hoje eu vejo, estando na linha de frente também, na relação do quanto tá difícil profissionais bons no mercado. Tava conversando com o Gutierrez, o coordenador da CIA Atlética Recife, ele fez, eu fazia seleção antes, era 200 currículos. Eu faço seleção hoje 15, 20, e quando eu consigo tirar um, é muito. Porque eu acho que é realmente essa questão. De hoje, a galera entende que, não, eu vou estar na rede social, vou postar dicas de treino, vou fazer aquilo ali. Tô pegando conteúdo. Aí tem um PhD, tem um mestre que posta conteúdo. Eu pego esse conteúdo, replico no meu Instagram, eu já vou vender por conta dele. Só que o cara realmente não tem nenhum embasamento. Autoridade, né? Isso daí hoje eu vejo que realmente está muito em alta. A gente, hoje, e é um fato muito importante, se a gente parar hoje para conversar com quem está estagiando, quem está se formando, e aí, como é que é e tal, como é que tá na faculdade, como é que funciona? Não, tô só esperando pegar meu diploma, eu vou trabalhar com consultoria, vou ter aluno de personal, só que a galera não entende também que você que está se formando, quando você se formar, que virar a chave, o mercado também já está totalmente diferente. O mercado ele está se reinventando de uma proporção muito rápida também. Perfeito. E em relação a eventos, como estão, e assim, até a questão da própria formação, né, a gente não tem algo em relação à gestão, né, Sim. Para você ver, tinha faculdade que quando o cara vai avaliar a disciplina de gestão era como organizar um campeonato e tal, um negócio bem superficial. Como montar as chaves de um time. Como montar as chaves e tal, então, porra. Organizar um torneio. Pelo amor de Deus, né? Então a gente tem que reavaliar alguns pontos. E aí você se depara com o mercado e tem que aprender na tora, né, Jorge? Então, sim. E assim, e a gente nota que a sua empresa ela tem uma visão mais diferenciada. Pô, a gente chegou lá quando eu cheguei lá pro evento para palestrar, tava todo mundo com a camisa lá, a marca, e aí teve um pessoal que disse, meu irmão, o pessoal tava pensando que era a farda da academia, era a camisa que ele tava dando no curso, porque todo mundo usando e tal. Então essa visão é muito legal, né, que vocês estão levando, e essa parte de gestão é muito difícil também, né? Então o que é que você poderia dar de dica aí para o pessoal que está se formando e essa visão de gestão, né? Eu trabalho com essa parte de gestão já tem muitos anos, né? Mesmo quando o produto não era o produto da educação física, né? Eu já venho de outros carnavais. E na minha outra época, eu era o terror dos concorrentes. Porque era completamente imprevisível o que vinha. Tem coisas que se aprende e tem coisas que são habilidades que você nasce com um dom, né? Eu acredito que eu tenho as duas coisas, né? Porque eu gosto, é uma área que eu gosto muito e a área de criação é que me desperta muito interesse, né? E o que falta hoje no aluno, o que falta hoje no profissional que ele reclama da área, ele enxergar-se como produto. Ele deixar de se esconder atrás de uma marca, ele deixar de acordar todos os dias de 5 horas da manhã e dizer que a educação física não presta, quando na verdade ele poderia estar mudando a realidade sem precisar de ninguém. Quando eu digo ninguém, né, a academia ou o estabelecimento que ele está trabalhando. Uma coisa que eu plantei na cabeça dos meus estudantes da pós-graduação é que ele era dono da vida profissional dele. Eu digo, tu quer ter um carro daqui a um tempo, um carro legal, fazer aquela viagem legal, traça isso como meta. Isso aí é teu
caminho, isso aí é o final, isso é a chegada. Mas o que é que tu tá fazendo para se deslocar até lá? Qual foi o planejamento? Qual foi o caminho que tu tomasse para chegar nesse determinado ponto? Não, professor, não pensei ainda nisso. Então, você vai continuar perdendo. É a mesma coisa de eu querer ir para um lugar distante que eu nunca fui na minha vida. Sem o mapa. Eu posso até chegar. Mas vai ser muito mais difícil do que o cara que está com o GPS aberto, olhando todo o caminho, aquele cara que fez um planejamento prévio para desviar da rota naquele momento que tivesse um trânsito mais intenso. Então, tudo isso vai envolver planejamento da situação atual e de onde ele quer chegar. Muitas vezes não é nem investimento financeiro. Parte de coisas simples. As redes sociais, por exemplo, de um estudante que ele está nos anos finais. Por que é que ele não começa a postar um pouco da rotina dele, né, no estágio? Ele já vai sinalizar para o público que ele é da área da educação física. Por que é que esse cara não tira uma foto profissional decente para colocar no perfil? Porque esses dias eu estava fazendo com os meus próprios estudantes de pós-graduação. Eu pedi a foto deles para fazer, eu nem lembro o que foi. Teve cara que mandou a foto 3x4, pô. Aí no outro dia eu disse ao meu irmão, eu disse, Rafa, vamos, convida esse povo aí e vamos tirar a foto profissional de todo mundo, porque a situação tá muito feia, velho. E a gente fez uma campanha, a gente não cobrou nada de ninguém, vamos tirar um monte de foto profissional para dar outra cara nesse perfil de vocês, né? Aí virou a chave, virou profissional. Aí vamos postar resultado do antes e depois. Lasca a rede social daqueles resultados do antes e depois. Muitas vezes o resultado só ele viu, né? E algumas coisas do dia a dia, da rotina, que não são compatíveis. Não sabe separar a vida do profissional e a vida pessoal. E coisas da vida pessoal, a depender do que seja, não é compatível com a rotina do profissional da educação física que deseja ser contratado por alguém que quer mudar de vida. Então, assim, é muita coisa, né, que precisava ser abordada. Talvez essa grade da faculdade ela não tenha acompanhado a tecnologia, não tenha acompanhado as redes sociais, as coisas mudam. E mudou muito desde as últimas alterações e isso não está sendo acompanhado. Mas não é só culpar a faculdade, é culpar também o profissional que se acomoda. Ele se acomoda desde o período da graduação que ele não gosta de estudar, vai empurrar a faculdade com a barriga. Para que é que eu vou aprender sobre esportes coletivos? Para que é que eu vou aprender sobre isso aqui? Eu quero ser professor de academia. Bicho, eu passei em 2 concursos nesses 2 anos. Os 2 concursos que eu fiz, eu passei. O primeiro foi o SESC, que eu fui o segundo colocado no estado, e esse da Secretaria de Educação. Eu me lembro que na prova de conhecimentos específicos, pelo menos uns 80% do que eu respondi foi o que eu aprendi com o Van Tausi, com Maíra, com o Choquito, na época, com a galera, né, da graduação, porque eu era um estudante legal na graduação, eu levei a sério. Eu levei a sério na época, né? E tudo que eu aprendi nessa época foi o que eu usei na prova, e deu certo. Em algum momento, aquele cara que negligencia o conhecimento durante o período de graduação que ele acha que não é importante, uma hora ou outra ele vai precisar. Né? Seja para prestar um concurso, mas eu não quero fazer concurso. Tranquilo, vai chegar um cara da natação que vai treinar lá na academia com ele. Vai chegar um cara de vôlei que quer fazer um desenvolvimento específico. Sabe o que é que eu acho mais bizarro dessa galera que não leva tão a sério? Tem um atleta lá em Caruaru, Rafael Lucena, campeão brasileiro de lançamento de disco e agora de arremesso de peso também. Bem alvirrubro, né? E aí eu fiz um treinamento para esse cara e disse, tu vai lá pra academia e tu vai, na polia do crossover, tu vai fazer a simulação do teu lançamento de disco, só que tu vai aumentando a carga com o passar do tempo, tá? Esse movimento, para o pessoal da musculação, né, que não é esse movimento dentro dos padrões, o cara começou a tirar a onda com a cara do atleta. Aí, tem um momento que eu disse, qualquer coisa, manda ele dizer que fui eu que prescrevi, para ele vir falar comigo e perguntar por que eu tô prescrevendo esse tipo. Então, assim, o cara acaba se isolando numa bolha que ele esquece de todo o contexto, né, de todos os esportes que dependem da musculação, e na cabeça dele é só maromba. Então, esse tipo de profissional também é um tipo de profissional que não vai evoluir. Então, o que eu diria para os profissionais hoje é que eles precisam abrir a mente. Né? Primeiro ponto é abrir a mente. Segundo ponto é se policiar, fazer um planejamento de onde ele quer chegar e saber onde ele está. E a partir disso aí, com esse reconhecimento, muita coisa vai começar a mudar na vida dele. Eu não estou dizendo ele que deu o chute no balde e sai da academia e diga, não, agora
eu vou virar um empreendedor, porque não é assim que funciona. A gente sabe que empreendimentos, eu mais do que ninguém, né, sei disso, que você tem algo que você vai mantendo. Você vai deixando crescer, você vai utilizando dinheiro dele para ele crescer, e muitas vezes o profissional da educação física, o personal, não tem nessa chance, né, porque ele precisa vender para ele se sustentar, né, o que vai fazer com que esse produto dele talvez não tenha tanto investimento como deveria. Mas o mínimo que ele investir já é um passo que ele não tinha, e a partir do momento que ele der esse primeiro passo, ele já não vai estar no mesmo lugar. Agora, é engraçado, né, porque essa visão é uma visão muito imediatista, né? Quando o cara vai ver, eu acho que existe um despreparo relacionado à inteligência financeira, eu acho que em todas as áreas. E na educação física eu vejo muita gente que, pelo menos em Recife aqui especificamente, eles ganham bem, mas também eles gastam muito, né? Não tem investimento, não tem um pensar no futuro. Então, a gente tenta conscientizar de certa forma, mas aí a pessoa tem que querer, né? E essa questão da vitimização, ela é complicada. Tem até uma experiência que é bem legal, que eles pegaram os indivíduos e colocaram como se fosse uma cicatriz no rosto, né? E falaram, olha, a gente quer avaliar se existe esse certo preconceito relacionado às cicatrizes e tudo mais. Aí conversou com o pessoal. E aí, no final, eles iam lançar o pessoal para uma entrevista de emprego, só que eles pediram, olha, a gente vai ter que dar um retoque nessa cicatriz. Aí quando foi dar o retoque, eles tiraram para toda a cicatriz, mas não foi informado para as pessoas, né? E colocaram para a questão da entrevista. Aí praticamente todos voltaram falando que teve um tratamento diferenciado pelo fato da cicatriz, porque houve um preconceito e tudo mais. Então, essa questão, na medida quando você incute na cabeça, né, essa questão da vitimização, você acaba fechando os olhos para oportunidades e tudo mais. Então, na área da gente, eu acho que tem muita gente que fala mal, acaba repercutindo isso e não vê o quanto a nossa área ela é muito legal, dá para crescer, tem um potencial gigantesco. A nossa área, até brinco, infelizmente, essa brincadeira é mal, mas a nossa área é tão boa que o profissional ruim ganha bem, pô. Um profissional abaixo da mediocridade, se você for avaliar, tem condições de estar ganhando um salário que uma pessoa estuda muito para passar num concurso para ganhar. Um salário ali de seus 4 mil, né, um concurso de 4 mil, 5 mil reais, pô, tem pessoas que não estudam nada ganhando esse salário, entendeu? Então nossa área ela é boa, agora o pessoal precisa realmente acordar. Essa sua visão, né, que foi também no decorrer da sua vida que você foi ganhando, tem muita gente, e você é novo, né? Mas muita gente que só vai atinar ou vai acordar para isso quando já está tarde demais. Isso é um grande problema que a gente tem na área. Infelizmente. Agora, eu vejo pouco, realmente, Jorge, eu vejo poucos cursos nessa linha. Eu vejo muitos cursos na área de fitness, agora poucos na área de gestão, marketing específico da educação física, eu também vejo poucos. Eu acho também bom você dar uma avaliada, né? A questão da consultoria online, né? Eu vejo muitas mentorias, né? Então, mas nada mais específico para o grande grupo. Também eu acho ponto legal. Sim. Que você hoje já está rico, né? Você já é um empresário. O mais liso daqui sou eu, né? O mais liso sou eu. O professor federal ganha pouco demais, mas aí o estado de empresário, né? E o professor do estado? Daqui vem Gé, hoje pau a pau aqui, depois Paulinho também tá pesadíssimo, depois sou eu. E a gente falando, né, uma parte muito importante, a relação de gestão de carreira, consultoria, posicionamento, hoje a gente vê o quanto também tem esse déficit. Porque muita gente acha que é só postar no Instagram. Vou postar um conteúdo, vou fazer isso e aquilo, eu vou vender consultoria. Não vai. A relação da consultoria, a gente tem a relação do marketing, né? Marketing, a gente tem alguns pontos específicos que são necessários para a gente realmente vender. E quando a gente fala do personal trainer, tem um grande bloqueio nessa relação de vendas. Por quê? O personal trainer ele não entende que ele também é um vendedor. Sim. Você pode... Pô, já hoje traz todo mês basicamente um curso aqui para o Nordeste com as maiores referências do Brasil. Mas se o cara chega naquele curso, o cara pegou aquele conhecimento ali, o cara não conseguiu trazer para a prática dele, para ele reverter isso em vendas, em relação ao que a gente diz vendas consultoria, do cara fechar mais um aluno de personal presencial, do cara resolver aquele problema.
E muita gente não sabe fazer isso. Muita gente tem um conhecimento técnico extraordinário, vai para todo... Com certeza já os conhece, tem alguém no curso que vai para todo curso. E o cara, ele continua estagnado. Por quê? Ele pega aquele conhecimento e ele guarda para ele. Ele acha que ele vai estar postando para outro personal, para a galera entender que ele sabe. Só que a galera tem que entender que você não vai vender para um CREF, você vai vender para um CPF. Sim, exatamente, perfeito. Porque realmente tem que entender que, pô, é diferente do Luciano, diferente de George. Eu tô começando agora também, nessa parte que a gente busca capacitar outros profissionais. Aí realmente a gente vai vender para um CREF. A gente tem que... Só que é uma abordagem completamente diferente também. A forma com que a gente vai passar o conteúdo, a forma com que a gente vai explicar. Muita gente quer explicar ciclo de Krebs no Instagram para um aluno que só quer emagrecer. Ele não quer saber como é que vai ser a fisiologia, ele quer saber se tu vai emagrecer ou não. Muito legal sua fala. E assim, até um preconceito, né? O pessoal, às vezes, eles ficam com medo do que as pessoas vão achar, né? Então, ai meu Deus, o medo... na realidade, o medo do julgamento, ele é o maior bloqueio para a sua ascensão profissional, né? Sim. Então, na medida quando você tem muito medo do que vão pensar, você acaba ficando estagnado, né? Eu acho que é um dos grandes pontos. E na nossa área, o pessoal também fala muito, né? Fala muito mal. Tem gente até que treina, aí, Luciano, eu tô treinando e tal, mas eu não vou postar, porque o pessoal vai falar, porra, bichão, posta, velho, não tá nem aí. Se a pessoa for falar, manda criar um gato, pô, que aí toma conta da vida dela, das 7 vidas do gato e deixa tu em paz. Então, posta mesmo. Se quiser postar, posta, independente do que o pessoal vai falar, pô. Aconteceu um negócio engraçado comigo esses dias. Um casal que foi aluno meu quando era estagiário na academia, aí me procuraram pra fechar a consultoria, né? Aí a gente conversando... Aí ele fez, o marido, ele fez, pô, eu me lembro até hoje, quando tu começou, tu ficava lá gravando teus conteúdos, tudo, e todo mundo, oxe, pra aí quer ser blogueiro, ó, pra aí isso e aquilo, todo mundo falando mal, e todo mundo via que tu postava, mas tu tava sempre estudando, tava sempre fazendo curso, e tava tentando ali buscar algo, e aí vê hoje aquelas mesmas pessoas onde estão e onde tu tá. E assim, e foi uma visão de um casal de alunos, uma galera que a gente acha que muitas vezes não estão nem prestando atenção em nada, né? Mas a realidade é que todo o ambiente que a gente está hoje, a gente está sendo visto e analisado 100% pelas pessoas que estão ali. Perfeito. No início, todo mundo... Na verdade, em qualquer etapa do seu progresso, você vai ter gente o tempo todo querendo lhe derrubar. Muitas vezes o cara não tem a capacidade de fazer algo, ele quer justificar o fracasso dele, querendo lhe desmotivar. Isso já é o primeiro ponto. Né? Uma coisa é você querer, outra coisa é você ter energia para executar. E muita gente quer. Outra coisa é ter energia para executar aquela coisa que talvez você esteja fazendo. E aí você vai ver o tempo todo você receber feedbacks que não são tão positivos, só que você tem que ter dentro de si algo que lhe segure e diga, pô, tô no caminho certo. Eu vou tentar. Eu escutei tanta coisa. Só para você ter ideia, quando eu comecei a O2, a galera olhava para mim assim, lá em Caruaru, logo assim, no começo, não foram tantas críticas vindas do ambiente acadêmico. Na época, muita gente realmente não acreditava, né? Caramba, o que esse bicho tá fazendo e a distância do que ele quer é isso aqui. Só que assim, né? Quando você acredita muito em algo, né? Você tem que correr atrás. E era uma característica minha, ainda né, de botar o terror pra cima, independentemente do que vão falar, o cara toca foda-se, pô, tô nem aí, tá dando certo, tá rodando. E aí eu fui alvejado no começo, até esses dias, você vê que muita gente, esse bicho não vai passar daqui da fronteira do estado, vai fazer o que aqui? Outras pessoas aí de Nordeste aí afora, oxe, aqui não tem futuro não, pô, alguma coisa ou outra, eu digo, beleza, eu escuto e tranquilo, aí toca a minha metodologia, estoura. Aí o cara diz assim, mas porque eu acho que era uma coisa que estava saturada, mas veio diferente. Você saber o que você escuta, né? Você vai escutar coisas boas, coisas ruins. Gente para falar o que é legal, são poucas, mas para querer puxar a sua perna, vão ter vários. Você precisa se conhecer
e saber se você tem capacidade de aguentar. É uma diferença do que você vai aguentar apanhar durante o processo que vai determinar onde você vai chegar. E na época era ruim, velho. A turma dizia, beleza. E aí, pelo menos no segundo, terceiro mês, a turma entendeu que eu não tava pra brincadeira. Aí inventou na época de querer me copiar. Mas não era ruim? Aí depois inventou de copiar. Quando eu vi, eu tava sentando um sarrafo na turma e eu criava toda semana uma coisa diferente. Quando eu copiava, eu criava coisa diferente. Aí a turma desistiu, porque vi que não dava pra acompanhar. E isso era motivação. Na época não era aquela coisa que dava aquele dinheiro todinho. Mas eu tinha aquele dinheiro para reinvestir. Que era exatamente o que sempre eu fiz, né? Até com outros negócios, né? Você trabalha e reinveste uma parte. Na época eu tinha outros vínculos, porque tudo que era da empresa eu investia nela de volta. Era publicidade, era melhoramento de processo, era no ano passado era o espaço, era um monte de coisa, era sistema, um sistema de 50 pau na época, que eu disse, oxe, isso aí eu vou comprar essa porra, tudo que eu ganhar, paga isso aí. Enfim, quando você vai analisar direitinho, às vezes o pessimismo, o auto-boicote é que trava as pessoas e é como se fosse um muro na frente delas, mas acaba sendo os seus próprios limites que lhe colocam no lugar que você está hoje, né? Então você precisa tirar esses limites, precisa ser um pouco mais desinibido e arriscar mais. Sair da zona de conforto. É ruim você entrar numa zona desconhecida, mas se você ficar dentro de um ambiente e dentro do espaço onde você vai ficar cômodo, daqui a 20 anos você vai estar lá do mesmo jeito. Não vai se descobrir, vai redescobrir coisas novas. E pro pessoal é muito mais fácil, muito mais cômodo te criticar, né, do que sair da... Tem um livro, Quem Mexeu no Meu Queijo, é muito legal, ele fala nesse sentido, e tem um livro também que é O Oceano Azul, já leu? Muito legal também, que ele fala que tem o Oceano Azul e tem o Mar Vermelho, né, o Mar Vermelho, por que o Mar Vermelho? Porque normalmente a concorrência, ela vai uns degladiar ali, e eles se machucam. Aí tem o sangue, por isso que é o Mar Vermelho. E tem o Oceano Azul, que são as empresas diferenciadas, que têm uma ação, que entregam algo diferenciado. Mas na medida quando você não se reinventa constantemente, a tendência é que esses que estão se degladiando, eles vão te copiando e aproximando de você. Se você não se reinventar, a tendência é que você também entre no Mar Vermelho. E faz jus à sua fala, né, de você pensar de forma diferenciada, e as pessoas realmente vão copiar, tá? Mas se estão copiando é porque o negócio está dando certo, e na medida que você vai se reinventando, a tendência é crescer ainda mais. Mas é um ponto importante, e vocês têm uma missão extremamente importante, que inclusive é sair um pouquinho daquela bolha dentro das universidades, que estão com a visão, e eu estou falando mesmo, eu dentro da Federal, tenho uma visão um pouco mais limitada de mercado. Então, a partir daí, furar essa bolha é extremamente importante para a ascensão do profissional, né? E eu digo que é uma missão nobre, né? Porque a gente entende que não é uma missão apenas pelo retorno financeiro. É uma missão realmente que vem em busca da melhoria do contexto geral da profissão. E aí, consequentemente, o retorno financeiro é apenas uma parte disso que vai vir de forma automática, fluida. Por quê? Pela relação do trabalho ser feito com honestidade, sem, como você falou, muita gente tenta copiar, mas você é obra-prima. Perfeito. Você aquele ditado, né? Podem tentar copiar tudo, porém o teu cérebro não tem como ninguém copiar o que tá passando na mente. E aí, quando vim, não, copiou isso aqui, mas tu já tá 2, 3 passos à frente, 10, porque já entende como o mercado vai funcionar, já tem a perspectiva de como vai ser lá na frente, e eu acho que isso é muito importante também. O erro do profissional de educação física é não ter perspectiva com o futuro, com o que vem pela frente. Ele acha que, não, vou dar minha aula aqui, vou ver isso aqui, pronto, acabou-se. E aí entra num ponto que a gente fala muito, e daqui a 10 anos, 20 anos? Como é que vai estar a carreira do profissional de educação física? Um cara que só vive do personal trainer, o cara que não entende que, infelizmente, a gente sabe que tem uma validade. Sim. E aí, como é que o cara vai escalar isso? Como é que o cara vai sair dessa bolha? O que é que ele vai fazer? Inclusive, essa limitação aí, Kaique, não é só da educação física, eu estou falando de uma forma geral, né? A questão de saúde financeira, sim, o conhecimento nessa linha, assim,
você não pode se basear na sua apostadoria baseada lá no INSS. Meu irmão, se você estiver esperando isso, você pode estar quebrando a cara. Até porque isso é a matemática, né? Quantos filhos tua avó teve? Quantos filhos? Minha avó, pai de mãe, teve 5. 5. Teve quantos? O voto teve 19. Tá bom, bicho. O cara engasgou aqui. Mas pronto, se a gente for avaliar, ó, tá aqui, ó. Eu tenho 2. Você não tem nenhuma. Eu com 30 não tenho Nenhuma. nenhuma. Aí, isso aí tem que melhorar, viu, Paulinho? Essa aqui tá Mas demais. Paulo também. Paulo Tem que tem botar, Tem uma tomar gangue. um Guaraná do Amazonas. Dá uma gangá isso. Esse aí tá fraco demais. E tu, Jorge? Tenho 2. Tem 2. Pronto, tenho 2, tem 2. Então, se a gente for avaliar, o pessoal que tá aqui, dependendo de uma apostadoria, ela é muito. E o pessoal que está trabalhando para isso, essa matemática não bate. Tá? Então, só matematicamente não bate. Então, ou você se prepara para você ter uma saúde financeira com envelhecer, sem depender da apostadoria baseada no governo, senão você tá lascado, bicho. Então, esse é um dos pontos. Então, pensar de forma diferenciada, pensar no futuro, hoje é questão de sobrevivência. Então, se você deixar para acordar lá, daqui a alguns anos, a tendência é que seja tarde demais. Então, o homem tá aí, tem uma Mercedes, né, os outros, aí dá tranquilo demais. Já tá de jato, pô. Não, aí vai ter um avião da O2, né, para levar os palestrantes. O homem Feito tá no Mercado Livre. O homem tá estourado. Mas assim, hoje eu acho que deu pra gente conversar um pouquinho, deu não? Hoje deu pra... Pô, já passou rápido demais. Deu pra gente brincar um pouquinho, trocar conhecimento. E assim, eu acho muito importante, né? A gente que tá buscando essa furada de bolha da educação física aqui em Pernambuco, no Nordeste no todo. Porque quando a gente busca, tava conversando até com o Felipe esses dias, quando a gente chega em São Paulo, e até vi, eu acho que foi Guto que falou num corte de podcast esses dias, você chega em São Paulo, as pessoas já entendem que se você busca um serviço de mais qualidade, você vai pagar algo mais caro. E a gente tem aqui ainda essa relação de muita gente buscar por preço e não por valor. A gente vê empresários, eu digo isso até que em academia que eu trabalhei, os donos preferiam fazer o mesmo serviço 3, 4, 5 vezes, porque fazia mais barato do que fazer mais caro e fazer uma vez só. E aí isso a gente traz para a profissão também. Muita gente busca um curso mais barato, uma mentoria com um cara que diz que faturou tanto e nunca faturou nada, uma mentoria que o cara diz, não, tem a liberdade no mercado digital, o cara que está dando aula de 5 da manhã até 10 da noite. Como é que o cara vai vender que vende consultoria e o cara está dando aula, a conta não fecha. E eu acho que é necessário realmente a gente trabalhar dessa forma, a gente trabalha assiduamente, diariamente, para realmente mudar o cenário da educação física. E a gente não fala só em relação a valor que os profissionais vão ganhar, mas em relação como eu sempre falo, a melhora da qualidade profissional, consequentemente, vai fazer a trazer a melhora da qualidade financeira. Perfeito. Passando aqui também para parabenizar aí, Jorge, pelo trabalho que você está fazendo com a O2, né? Não só com a O2, né? Eu acho que você é um cara polivalente, você está abraçando aí várias áreas, parte universitária, a parte da escola, a parte de gestão. Então, que você continue levando a ciência com muita responsabilidade aí para todos, no Brasil, estou falando, de uma forma muito tranquila, e que você realmente dê continuidade, né? Porque a área está precisando. A gente hoje está vendo um déficit grande e que você veja as lacunas, fazendo uma análise SWOT, né, que todo mundo tem que fazer, uma análise SWOT. Você vê as fraquezas aí da área e a partir daí mire essas fraquezas que a gente tem uma área mais forte. Viu? Sim. Parabéns. É o que a gente vem fazendo, né? Analisando esses pontos fracos e chamando os melhores do Brasil para preencher esses espaços que estão faltando, né? Inclusive, Luciano conosco também, né? nessa jornada. Vários outros profissionais que estão hoje na O2. Eu digo de passagem assim, né, que a O2 hoje, ela não pertence mais à GEOG, ela pertence à educação física. Desde os grupos do WhatsApp que eu tenho em todo o Brasil, né, todo o Nordeste, então, onde a gente vai, a gente tem grupos
do WhatsApp que eu disponibilizo não é só para a gente vender curso, não é só para manter a pós-graduação, mas é para que nesses grupos se ofereça vagas de emprego, vagas de estágio, oportunidades que assim a gente fez em Caruaru no início e aqui em Pernambuco, né? Aqui em Recife, a nossa atuação aqui não é tão incisiva, porque quase todo mundo que quer vai lá para Caruaru, é pertinho. Mas aí a gente criou grupos, esses grupos que lá são gigantes, acho que tem grupo lá, comunidade que tem mais de 3.000 pessoas. Cada grupo do WhatsApp cabe 1.200, tem comunidade que tem 4, 5 grupos, aí dúvidas do CREF, aí o cara diz, não, pô, delegado do CREF, pra quê? Muito simples, eu tenho uma quantidade absurda de gente de todas as regiões de Pernambuco. E eram pessoas que tinham dúvidas sobre tudo, né? Pessoas que tinham problema de documentação, pessoas que tinham bronca, porque o CREF, aquela coisa todinha. E eu usei esse canal de comunicação que eu tenho para desmistificar isso. Dizer, o CREF está para ajudar. E eu me tornei representante do CREF para ajudar vocês aqui e mostrar que a gente está aqui para somar. E aí a gente faz, o cara está enrolado com documentação, a gente ajeita lá, conversa com o pessoal, a gente ajuda esse pessoal, né? Vagas, todos os dias é um monte de nação de vaga de trampo. Antes, era aquela questão do que indica. Eu indicava, o outro indicava, aí eu não conhecia ninguém. Entrei na área agora, cheguei na região, vou fazer o quê? Não tinha o que fazer, né? Ele tinha que sair botando currículo, não chamava porque ninguém conhecia ele. Hoje, ele entra lá no grupo da O2. Ele chegou na região, ele já entra no grupo e vai lá ver as vagas que estão sendo colocadas. Às vezes é aquele cara que não está satisfeito no trabalho que ele está. Caramba, se eu tivesse outro lugar para mudar, ele entra lá no grupo, é uma vaga que postou e vai lá para outro lugar. Ou seja, criou mobilidade, criou equidade de oportunidades. E isso daí você cativa as pessoas, né? Então, isso não pertence mais à GE hoje. Isso pertence à educação física, é da educação física. Tanto é que eu apenas regulo as atividades. Mas os profissionais, eles discutem sobre hora-aula. Tal estabelecimento não está assim, tão bom com a gente. E aí, na tua região, como é que tá? E aí eles se interagem para ver o que é e o que não é válido. Isso daí foi um canal de comunicação muito foda. E isso eu comecei a replicar nos outros estados. E é uma coisa que vem dando muito certo. Bota um curso, roda lá, tira dúvida e depois só vaga, discussão da educação física, discussão sobre tudo, né? E aí você vai cativando, você vai mostrando para as pessoas que não é mais um curso. Não é só um palestrante do Sul que está vindo para cá, vai ministrar o curso, pegar o dinheiro e pinotar. Não, é um legado que a gente está deixando, né? Aí o Luciano até falou sobre a questão das camisas. Aí a turma da concorrência querendo me copiar esses dias. Só que é um pequeno detalhe. A turma toma tirar orçamento de camisa, tudo que era lugar, eu fiquei sabendo, né? Só que o detalhe maior é que quem confecciona minhas camisas sou eu. Eu tinha uma fábrica de roupa antes. Então, assim... O pessoal não sabe disso. É fácil, o pessoal não sabe disso, mas eu tenho uma fábrica de roupa aí. Eles carregarem, né, o símbolo da O2, tem muita gente que carrega com orgulho. Tem cara que tem todas as edições de camisa. Tem cara que diz, eu quero uma camisa, vai pra dar aula de personal. Fora a qualidade, viu? Fora a qualidade, que eu tenho uma dessa. Treina, faz o caramba 4 com a camisa e eu invisto num tecido bom. Eu compro tecido lá em São Paulo pra vir um tecido que ninguém tem, um tecido de uma qualidade grande que o cara use 4, 5 anos e ele ostente a marca que tá mostrando pra ele que a educação física é diferente. Ou seja, a gente representa os profissionais para o profissional vestir a camisa e dizer que se sente bem representado também pela O2. Coisa boa. Assim, com esse desfecho a gente tem nem mais o que falar, né? Só agradecer a Geal realmente e parabenizá-lo. E assim, o quanto ele se dispôs para vir, né? Rodou 500 quilômetros hoje para vir dentro de uma correria. Mas agradecer mais uma vez a gente aí, para vocês não esquecer de seguir Geal, de seguir a O2 Power, seguir Luciano Machado, me seguir e os canais da Hits. Play Hits TV no TikTok, Instagram e no YouTube. E se inscreva lá no canal. Agradeço a todos por mais esse episódio e até a próxima.